E galerinha abençoada, estamos mais uma vez aqui apresentando mais um vídeo para você nesta hora. Refletir conosco, fiquem conosco nesta hora, bom dia, boa tarde, boa noite, de acordo com o que você assistir este vídeo, e vamos refletir na palavra de Deus juntos. Antes de tudo, não se esqueça de dar o seu likezinho aí se você gostar, compartilhar com o seu próximo e se inscrever no nosso canal, você que ainda não é inscrito. E hoje trarei um tema importante para nós. Tema este que é um questionamento. Existiu salvação no Antigo Testamento? E por base no texto, quero ler em Efésios capítulo 2 e o versículo 8 e 9, que nos diz assim a santa palavra de Deus: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ora, amados amigos e irmãos que nos assistem nesta hora, vemos aqui a respeito da salvação que veio pela graça por meio da fé, crendo se é salvo. Então nós observamos aqui uma coisa que em muitos há uma contradição. Será que houve salvação no Antigo Testamento, visto que a palavra de Deus nos diz que crendo no Senhor Jesus será salvo tu e a tua casa? Ora, será que realmente houve salvação no Antigo Testamento? A palavra de Deus, ela nos aprova com uma questão importante. Romanos capítulo 4 e o versículo 3 nos diz assim as Escrituras: pois que diz a Escritura, creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Creu Abraão em Deus e isso foi-lhe dado, ou seja, foi-lhe transmitido como justiça. E a justiça de Deus reflete-se em salvar o pecador, em dar uma chance àquele que está perdido. A justiça de Deus, ela reflete sobre nossa vida. Então, se Abraão creu na promessa de Deus, se Abraão ele se expressou crendo em Deus, foi salvo. Outra questão importante, em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 8, e o versículo 11 nos diz: mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se à mesa com Abraão, e Isaque e Jacó, lá no reino do céu. Se não existiu salvação no Antigo Testamento, onde estaria Abraão, Isaque e Jacó hora dessa? Visto que o próprio Jesus disse que nós nos assentaríamos à mesa, ou seja, vir gente do Ocidente e do Oriente e assentar-se a uma mesa com Abraão, Isaque e Jacó lá no reino dos céus. Então isso indica que Abraão, Isaque e Jacó foi salvo, visto que eles eram no Antigo Testamento. Vemos outra prova importante de que há salvação no Antigo Testamento. Ora, vemos o profeta Jeremias. Jeremias, ele deixou os seus prazeres, ele rejeitou a sua vontade de casar-se para fazer a vontade de Deus, para obedecer à vontade de Deus. Então isso nos mostra que tanto Jeremias como outros profetas sim alcançaram a salvação. Porque se não alcançassem salvação, eles viriam em vão, então eles profetizariam em vão. Então, vamos ver outra prova importante do que houve salvação no Antigo Testamento. Hebreus, capítulo 11, a galeria dos heróis da fé.
Ora, visto que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Vamos observar aqui o que as Escrituras Sagradas nos dizem. Ora, pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Olha só no versículo 5. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o transladara, ou seja, arrebatou. Visto como antes da sua transladação, ou seja, quando antes do seu arrebatamento, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, olha o versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Olha só a fé. Ela nos leva à salvação em Cristo Jesus, em Deus, ou seja, a salvação para a vida eterna. Enoque também pertenceu ao Antigo Testamento, visto que Deus arrebatou ele, ou seja, transladou. Então isso significa que ele foi salvo, ele alcançou a salvação. Visto que nós seremos arrebatados por crer em Cristo Jesus, alcançando a salvação, então seremos arrebatados. Os que não serão arrebatados são aqueles que infelizmente não alcançarão a salvação. Então, nós observamos esse outro contexto, provando mais uma vez que há salvação no Antigo Testamento. Aqueles povos, os profetas, os que criam em Deus, os que obedeceram à vontade de Deus, morreram alcançados pela salvação, ou seja, morreram salvos porque criam em Deus. Porque a fé, como Efésios aqui não fala, a fé é que nos leva à salvação. Porque pela misericórdia, ou seja, pela graça de Deus, nós fomos salvos, e por meio da fé. Não foi as obras da lei que salvou aqueles povos, o povo judeu, não foi as obras da lei. Foi pela fé, porque eles creram em Deus. Não foi pelo sacrifício que eles alcançaram a salvação, mas foi por Deus. Visto que o sacrifício apontava para um único, o sacrifício de animais na época da lei apontava para o único sacrifício, que é Cristo Jesus, por toda a humanidade. Então nós observamos esses detalhes que comprovam que há, ou seja, que houve salvação no Antigo Testamento. Nós observamos isso para comprovar, porque tem doutrinas por aí afirmando que não houve salvação, que como é que houve salvação se Cristo não se manifestou naquela época. Muitos estão afirmando por aí que a Bíblia se contradiz, porque como é que houve salvação no Antigo Testamento se Cristo não estava no Antigo Testamento, no tempo da lei, no período? Ora, meus amados, a Bíblia não se contradiz, visto que nós provamos aqui, diante desta palavra. Então, nós podemos observar que aquele povo, o povo judeu, o povo da lei do Antigo Testamento, eles esperavam Jesus, eles esperavam o Messias de Israel, o Cristo que haveria de vir. Eles creram em Deus, crendo que haveria um Salvador, pela profecia do profeta Isaías e de muitos outros, que assim profetizaram a vida do Messias. Eles creram, morreram crendo em Deus, obedecendo a Deus e crendo que eles esperavam o Messias de Israel. Então, eles alcançaram a salvação.
Ora, que fiquem com essa reflexão, né, que Deus venha esclarecer os vossos pensamentos e que possamos entender a salvação que é por meio da fé. Concluindo tudo aqui, a salvação no Antigo Testamento foi pela fé, por obedecer à vontade de Deus. Então que fique com esta reflexão para você, que possamos aprender mais de Deus para que não venhamos a cair, né, em heresias, conforme o apóstolo Paulo nos exorta. Né? Então, fiquem com Deus, até a próxima. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, você que ainda não é inscrito, compartilhar e dar o seu likezinho aí se você gostou. E lembre-se, o Senhor é a nossa força.